Muito bem, gente, chegou a hora de continuarmos nosso estudo sobre crimes contra a honra. Vamos para a parte 2. Nós já conversamos sobre calúnia, difamação e injúria. Nós já vimos cada um desses crimes. Agora chegou o momento de nós trabalharmos com as disposições comuns, as disposições relacionadas para todos os crimes, bem como verificar algumas possibilidades de exclusão da ilicitude específicas para os crimes contra a honra, bem como discutir a legitimidade da ação penal. Tudo certo? Então agora o nosso estudo começa no artigo 141 e provavelmente chegaremos até o artigo 145 ali do Código Penal. Tudo bem? Então olha só, primeiro eu quero começar com as causas de aumento que estão previstas ali no artigo 141. Vamos lá, vou colocar aqui na tela para você observar. Olha só, as disposições combinadas nesse capítulo. Qual capítulo? Crimes contra a honra. Aumento-se de 1/3, grava aí, 1/3, causa de aumento, terceira fase, dosimetria da pena. Quando for praticado contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Contra funcionário público em razão de suas funções. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Cuidado, redes sociais aqui, né? Cuidado, olha só. A doutrina vai dizer que são 2 ou 3 pessoas, mas fique ligado na questão literal, várias pessoas, lembrar que tem uma causa de aumento. E ali contra pessoas maiores de 60 anos, excetuado em crime de injúria, claro. Porque, olha só, se for um crime de injúria contra maior de 60 anos, nós já estaremos diante da injúria qualificada. Então não pode ter bis in idem. Se a situação do maior de 60 anos levou da injúria simples do 140 para uma injúria qualificada, é necessário compreender que eu não posso agora aplicar a causa de aumento. E para terminar, eu devo lembrar que se o crime for praticado ali mediante paga ou aumento de promessas, nessas situações nós também ali vamos ter, naquele crime de mercenário, vamos dizer, naquelas situações nós também vamos ter uma causa de aumento, tá? Uma causa de aumento muito ali ligada com penas mais gravosas. Então olha só, vou colocar para você aí na tela o resumão sobre isso, tá? Então olha só, tudo isso aí são causas de aumento, tá? Tudo isso aí que está no 141 são causas de aumento. As do inciso são de 1/3, né? E olha só, se for do parágrafo, a mercenária será o dobro. Cuidado com o presidente da República, porque o presidente da República, olha só, ele, se tiver calúnia e difamação, poderemos chegar ali na Lei de Segurança Nacional. Agora, injúria não. Injúria sempre é pelo Código Penal. Eu digo para vocês que a doutrina diz que a Lei de Segurança Nacional não foi recebida, né, pela Constituição de 88. Mas nós estamos gravando essa aula agora, dia 14 de abril, e o ministro Moro, recentemente, o ministro da Justiça, requereu, né, providências para tratar ali de uma questão relacionada a uma possibilidade de apurar um crime eventualmente praticado contra a honra do presidente da República. Tudo bem? Cuidado com o funcionário público, porque a ofensa tem que ser em relação ao exercício das funções. E cuidado, deve existir no mínimo 3 pessoas, o autor, a vítima e um terceiro ali para poder verificar. A lei de imprensa foi considerada inconstitucional, portanto a gente não pode punir ali a imprensa por eventuais desagravos contra alguém, cuidado quanto a isso. Idoso, nem punir o canal de TV. O idoso exige o conhecimento da idade, porque é um crime doloso, então todos os elementos têm que estar no dolo. E lembrar que nós temos as causas de aumento de 1/3, e eu já falei para vocês que nós temos também o dobro quando for o crime mercenário. Tudo certo? Bacana. No artigo 142, né, vai dizer que não constitui injúria ou difamação aquelas situações que estão previstas ali no artigo 142. Nós seguimos ali a doutrina do professor Damasio, onde ele considera que seriam causas específicas da excludente de ilicitude. Tudo bem? Certo é você lembrar que não é crime, né? Exclui a ilicitude. Então, olha só, a ofensa enrogada em juízo, na discussão da causa pela parte do seu procurador, lembrar da imunidade judiciária que tem ali o advogado, cuidado, ele não responde por difamação, não responde por injúria, mas responde por desacato e pode responder por calúnia, tá? Então, cuidado quanto a isso. Por isso é importante o advogado juntar a procuração específica, para que ele possa ali se tirar qualquer responsabilidade
quando for atuar e servir, cumprir o mandato outorgado pelo Constituinte, tudo bem? Cuidado com isso. Para quem for estudar para magistratura, eu sugiro que você dê uma lida numa resolução 305, tá? Uma resolução recente do CNJ, emitida agora em 2019, onde ela ali, vamos dizer que fixa parâmetros, né, da conduta do juiz nas redes sociais, tudo bem? Então, cuidado quanto a isso também. Beleza, o inciso 2, ele fala da opinião desfavorável da crítica literária ou artística, né? Salvo quando inequívoca a intenção de injuriar. Ou seja, aqueles que fazem arte literária, olha só, a gente tem que ter cuidado, tá, gente? Porque a arte, a gente não pode confundir crime com mau gosto. Tá? Tem coisas que eu particularmente acho de excelente mau gosto, quando se trata de arte. Mas eu não posso dizer que aquilo é crime, eu não posso impedir aquela liberdade, tudo bem? Então agora, claro, se eu estiver utilizando da arte ali da discussão científica para quê? Como pretexto para falar o que eu quero. Aí eu estou me escondendo na arte. Agora é natural que a arte muitas vezes ela venha trazer um pânico, ela venha trazer muitas vezes uma repulsa. Isso às vezes tem uma estratégia da arte para chamar a atenção. Tá? Então esse é um raciocínio muito grande. Nós estamos aqui observando, claro que não é um parâmetro do fim do crime, mas por exemplo, no ano passado, tá? Estamos em 2020, 14 de abril de 2020. Deu muita polêmica, sabe, gente? Quando a gente enfrentou uma situação relacionada à crítica literária, artística do Porta dos Fundos. Eu digo para você, eu ainda mais, claro que sou cristão, achei de péssimo gosto aquilo que foi ali desenvolvido tal, pelo Porta dos Fundos. Mas eles têm a liberdade de expressão de fazer aquilo. Claro que aquilo é ofensivo. Não vou assistir, não acho legal, né? Ficar no Netflix, etc. Mas a gente não pode chegar lá e dizer, isso não pode existir. Eu acredito que quanto mais você esconde o mito, quanto mais você desinforma, mais dá valor para isso, né? Então, muitas da publicidade que foi dada ao Porta dos Fundos, Netflix e ali de Natal, foi a próxima discussão jurídica, etc. Tem gente que não está por aí. Quantos capítulos já teve Porta dos Fundos antes ou depois, né? Ninguém nem liga. Agora, se fizeram algo errado, um péssimo gosto, eles vão aceitar e vão discutir ali as consequências dos atos. Tudo bem? Então, cuidado com isso, com o direito fundamental, a liberdade, etc. Nem tudo aquilo que eu não gosto, nem tudo aquilo de péssimo gosto é crime ou é inconstitucional. Tudo bem? E o fato de ser constitucional não quer dizer que é bom. O fato de dizer que é crime não quer dizer também que é certo. Tudo bem? A gente tem que separar as questões. Inciso 3. O conceito desfavorável emitido pelo funcionário público, vou colocar aqui na tela para vocês, inciso 3, olha só. O conceito desfavorável emitido por funcionário público ou a apreciação informado que preste no cumprimento, né, do dever de ofício. Né? Então, olha só, isso também aqui deve ser tratado de maneira interessante. Então, aqui são causas de exclusão de ilicitude, você deve estar vendo aí na tela, eu sigo a doutrina, nesse caso aqui, do professor Damásio de Jesus. Tudo bem? Artigo 143 vai tratar relacionado ali a possibilidade da retratação. Tudo bem, eu vou colocar na tela para que você possa ali verificar. Diz o seguinte: o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Fica isento de pena. Aqui eu chamo a atenção de você, porque não cabe, tá? Ao querelado simplesmente chegar e falar assim: eu nego ou confesso que eu fui lá e que pratiquei a ofensa. Não é isso, tá? Retratar, gente, é excusar, é pedir desculpa, é retirar do mundo aquilo que afirmou, demonstrando o quê? Um arrependimento. Então, cuidado com isso. Não é o querelado se retratar, foi eu que fiz, tá? Foi mal. Não, ele tem que se retratar público e dizer: olha, eu falei isso, mas eu estou arrependido e isso não valeu. Tudo bem? Sinceras escusas quanto a isso. Então, fique muito ligado na retratação. Cuidado, tá? Que o querelado, olha só, que antes da sentença se retrata na calúnia, na difamação, ele fica isento de pena. Uma pergunta: e se a pessoa aqui, o querelado, ele se retratar da injúria? Não tem conversa. Não tem conversa. Tudo bem? Então cuidado aqui com essa pegadinha. A prova ama isso aqui. Retratação só vale na calúnia e na difamação. E na injúria? Na injúria não leva a extinção da punibilidade. Tá?
A lei não admite, porque não é imputação de fato. Então o que acontece? É uma qualidade negativa, tentatória. Então dessa forma nós não vamos aceitar. Não iremos aceitar isso. Tudo bem. Agora fechamos retratação, só cabe na calúnia e na difamação. Entendemos o que é a retratação. Agora, até quando é a retratação? Não esquece disso, tá? É até antes da sentença. Até antes da sentença. Cuidado com isso, tá? Se vai fazer prova da OAB, lembra disso. Até quando você pode se utilizar isso para gerar extinção da punidade, quem sabe em outro processo. E pra gente aqui, caminhando já para o nosso final, a gente tem que lembrar do artigo 144, né? Que ele vai dizer o seguinte, que se das inferências, eu vou ler para você e vou colocar aqui na tela para que a gente possa ler junto. Olha só. Se das inferências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação e injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las, ou a critério do juiz, não dá satisfatória, responde pela ofensa. Calma, gente. O que o artigo 144 ele está falando? Faz teu caderno aí, para lembrar que o artigo 144 ele fala do pedido de explicações em juízo. Pedido de explicações em juízo. Então, olha só, às vezes a pessoa não diz que não está caluniando, não está difamando, mas, rapaz, eu queria que tu me fala aí, me explica melhor esse negócio, entendeu qual a ideia? Então, isso é o pedido de explicações em juízo. Na verdade, não há um procedimento específico, não. Quando é que você faz o pedido de explicação em juízo? Antes de entrar com a ação penal, antes de propor a ação penal, de oferecer a queixa. Tudo bem. O magistrado não vai julgar, não vai analisar isso, porque isso não é processo. Cuidado. 3 informações eu preciso saber do pedido de explicação em juízo. Vamos lá. Primeiro, para fins de processo penal, torna prevento o juízo. Torna prevento o juízo. 2, olha só. 2, cuidado com isso. Não interrompe a prescrição. 2, não interrompe. E a decadência? Também não. Então, cuidado quanto a isso, tá? Então, vamos lá anotando. Então, prescrição, decadência, nada é interrompido com o pedido de explicação de juízo. E terceiro, cuidado, tá? Que aquele ali que é chamado requerido, ele não é obrigado, ele não pode ser compelido a prestar as informações, tá? Então, se ele não respondeu, nada, o juiz entrega e aí provavelmente ele vai ter que agora enfrentar um processo ali, aquele que eu propôs, que requereu o pedido de explicações, agora ele vai dizer, bem, como não me respondeu nada, depois agora eu vou oferecer a queixa-crime. A ideia é tentar resolver antes de entrar com o processo. Tudo bem? Então, ficamos ligados quanto a essa questão aqui, muito tranquila, que nós devemos trabalhar. Beleza. Então, nós já trabalhamos, olha só, as causas de aumento. Nós temos 2 causas de aumento, 1/3 e metade. Tudo bem? Está no 141. Nós já verificamos as causas específicas de excludente de licitude, no artigo 142. Nós já verificamos no artigo 143 a retratação, até quando ela pode ser feita, em quais crimes ela cabe. E nós verificamos agora também o pedido de explicações em juízo. Para fechar, nós vamos para o artigo 145. E nós vamos discutir agora a ação penal. Quem tem a legitimidade nesses crimes? Eu vou colocar agora na tela o artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência houver lesão corporal. Então, qual é a regra que nós temos? A regra é a seguinte, e agora eu vou pedir para você organizar. A regra é que nós temos uma ação penal privada. Então, a regra é o quê? Queixa. A regra é ação penal privada. Salvo se na injúria racial houver o quê? Lesão corporal. Se houver lesão corporal, anota. Então, olha só. Se houver lesão corporal, ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, tudo bem? Então organiza comigo para que você não possa perder aqui, né, o raciocínio. Então qual é a regra nas ações penais nos crimes contra a honra? A regra é que seja mediante queixa. Ação penal privada. Mas se, olha só, se da injúria real houver lesão corporal, vira ação penal pública incondicionada. Agora, Elon, foi uma lesão corporal, eu entendi. Agora, se for uma via de fato, porque na aula de lesão eu lembrei que tem a vias de fato. Se for vias de fato,
Gente, se for vias de fato, volta para ação penal privada. Eu tenho que fazer uma interpretação restritiva. Tudo bem? Então, qual é a regra nos crimes contra a honra? Ação penal privada. Quando que ela é ação penal pública incondicionada? Ela é ação penal pública incondicionada quando da lesão, da injúria real houver lesão corporal. Se for vias de fato, ação penal privada. Tudo bem. Vamos para o outro capítulo. Ação penal agora pública, mas condicionada à requisição do ministro da Justiça. Quando é que isso acontece? Será condicionada à requisição do ministro da Justiça? Olha só, quando está lá no 145, parágrafo único, tá? 145, parágrafo único, olha só. Será, olha só, perceba só, será a requisição do Ministério da Justiça no caso do 1 do 141. Qual é? Quando for um crime contra a honra do presidente ou de um chefe de governo estrangeiro. Então, nesse caso, será pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tudo bem. E aí, olha o finalzinho. E mediante representação do ofendido, ou seja, ação penal pública condicionada à representação do ofendido, perceba só. No caso do inciso 2. Qual é o inciso 2, gente? Olha só, do mesmo artigo. Qual é o inciso 2 que a gente está falando aí? A gente está falando das situações ali quando estamos relacionando dentro daquelas situações do 140, parágrafo 3º, naquelas situações quando for contra o crime contra a honra praticada contra o funcionário público em razão de suas funções. Naquela situação ali, nós vamos ter uma ação condicionada, olha só, uma ação penal condicionada à representação do ofendido. Agora, cuidado aqui, tá? Cuidado aqui, que eu também serei condenada a uma ação condicionada à representação naquela injúria qualificada, tá? Contra idoso, contra raça, cor, etnia, origem da pessoa, deficiência. Naquelas situações também serão condicionadas à representação do ofendido. A representação do ofendido. Então, olha só, preste atenção nisso. Eu vou colocar um quadro, tá? E aí eu quero que você bata um print aí, dê um pause. Eu vou parar aqui uns 2 segundos, 3, para você anotar, dar um pause, tá? Então, olha só. Ação penal privada é a regra. Ação penal pública incondicionada. E ação penal condicionada à requisição. Vou dar um pause. Você vai fazer o seu caderno, tá? Fazer o esqueminha. Certo? Agora a gente vai continuar. E aí eu quero que você não esqueça, por favor, nos casos em que ela é condicionada à representação do ofendido. Tudo bem? Aí você vai e faz uma foto também aí. Agora, antes de anotar, eu quero que você dê uma olhadinha nessa súmula 714 do STF. Olha o que ela diz. É concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra do servidor público em razão do exercício das funções. Então olha o que diz a súmula 714 do STF. Funcionário público, tu foi ofendido. 714 do STF. Funcionário público, tu foi ofendido. Tudo bem. Tu escolhe. Ou tu vai no Ministério Público e pede para que ele faça ali, proponha, oferece uma denúncia, ou tu entra com a queixa. Agora, 2 coisas nós temos que ver. Se ele foi ao Ministério Público e o Ministério Público disse, não tem crime aqui, acabou. Preclusão consumativa. Ele não pode agora falar, não, agora eu quero oferecer a queixa. Não pode. Tudo bem? Então fica ligado. Crimes contra a honra praticado contra o funcionário público. Olha só, é concorrente à legitimidade. Súmula 714. Tudo bem? Ele pode ir ao Ministério Público ou ele pode agora fazer ação penal privada. Agora, se ele for ao Ministério Público, não tem mais como voltar. Fica ligado nisso também. Tudo bem? Então, olha só. Organiza aí as regras, né, para ações penais nos crimes contra a honra. Tem a regra da privada. Tem a situação que é incondicionada. Tem quando ela é pública, condicionada à representação, à requisição do Ministério da Justiça. Tem pública quando ela é condicionada à representação. E, para fechar, cuidado com a súmula 714 do STF. Um funcionário público, quando for em razão das funções, pode tomar os 2 caminhos. Mas se tomou um, ele não pode tomar mais o outro. Tá? E se ele pedir para o Ministério Público atuar, não há o direito líquido e certo, o Ministério Público é obrigado a denunciar. Não, a opinião delitiva continua sendo do Ministério Público. Então é um risco, Alan?
Se ele tem certeza, ele não quer ficar ali na berlinda esperando o promotor, ele vai lá e oferece a queixa e pronto, fim de festa, tudo certo, enfim. Vencemos. Trabalhamos aí, gente, olha só, com os crimes contra a honra, na primeira parte, temos 3 crimes. Esse tempo aqui foi mais curto. Trabalhamos com as regras gerais. Causas de aumento, 1/3 e metade. Causas, 141. Causas excludentes de licitude específicas, 142. 143, o que é? Retratação, quando cabe, até quando cabe. 144, o que é? Pedido de explicações em juízo. Não esquece, olha só, não tem procedimento específico, não interrompe a prescrição nem a decadência e o requerido não é obrigado a responder. E o juiz não julga, terminou, ele entrega para o requerente, fim de papo. E no 145, a regra geral que já acabamos de conversar. Tranquilo, tranquilo. Deus te abençoe, um beijo no coração. Fechamos aí crimes contra a honra. Valeu!